Recentemente houve um grande fluxo de mensagens me pedindo para analisar o Kratos e eu já fiz isso. Na verdade, foi o meu primeiro vídeo sobre God of War, que para mim ainda assim é a versão definitiva. Mas hoje vamos explorar de novo, só que com algumas coisas novas, e olhando mais as divindades do reino grego, como os primordiais, os titãs e os deuses. E só para deixar claro, tudo que eu usarei nesse vídeo está em domínio público no Twitter ou nos jogos. Eu ainda traduzi as páginas para deixar a compreensão mais fácil. E se vocês quiserem encontrar a fonte desses tweets, é só pegar a data e usar o buscador avançado do Twitter. E vocês vão encontrar todos, assim como eu encontrei. E vou deixar à mostra a data de todos. Então, sem delongas... O Twitter dos integrantes da equipe e criadores de God of War recentemente vem sendo uma grande fonte de informação sobre a franquia, algo que é muito bom, mas tenho certeza que muitos de vocês devem ter ficado confusos. Então hoje vamos explorar muito mais os aspectos das divindades gregas de God of War, usando informações da equipe e da franquia em si para quantificar o mundo grego e essas entidades. Nada do que eu falar aqui é minha opinião ou o que eu acho. Vamos usar somente 100% das palavras da equipe e dos jogos. E antes de começarmos, vocês precisam estar cientes do jogo de navegador Templo de Helios, ou Temple of Helios, que era um site oficial de God of War que foi usado para promover God of War Chains of Olympus em 2007. Esse jogo foi criado com o intuito de promover Chains e a franquia, assim como premiar os fãs mais devotos da franquia God of War com conteúdos exclusivos, fazendo diversas perguntas que diziam respeito ao mundo de God of War. Aqueles que respondessem corretamente eram recompensados com artes conceituais, entradas de histórias, entrevistas e outras coisas. Mas infelizmente, esse mini-jogo de navegador foi encerrado logo após o lançamento de Chains of Olympus e em seguida totalmente removido do site pouco antes do lançamento de God of War 3. Mas ainda assim, as informações contidas lá são cruciais ao reino grego e ainda é possível encontrar algumas dessas fontes facilmente na internet. Mas enfim, vamos começar falando sobre os primordiais, que talvez são as criaturas mais mal compreendidas ou deliberadamente mal interpretadas na fandom. Os primordiais são seres que existiam antes do mundo grego de God of War que vimos durante os jogos. Foi durante um embate entre eles que o mundo grego, como dito por Ariel Lawrence, foi criado. E para deixar claro, Ariel Lawrence até hoje no seu perfil diz ser a escritora-chefe da Santa Mônica, e teve uma mão direta em God of War Ascension e God of War 3. Então, em termos de primordiais, ela sabe mais que ninguém. Durante a famosa cena no embate entre os primordiais, vemos que Urano liberou o cosmo de si, algo que é confirmado pela própria Ariel Lawrence, que sempre imaginou como se eles tivessem sido criados pelo Big Bang e Urano então criou todas as galáxias. Inclusive, o fato de Urano ser o pai do universo é ainda mais reforçado na cânone, visto que Gyges, um dos Hecatonqueros e filhos de Urano, afirma com todas as palavras que seu pai é o criador do universo e que ele também deu a vida ao universo. No conto de Hélios, no Templo de Hélios, Urano é descrito como Skyfather, ou o pai dos céus. E o engraçado é que essa informação veio até antes de God of War Ascension. Então eles já estavam planejando colocar Urano nesse patamar. Em uma das artes de God of War Ascension, ele é referenciado como o criador dos céus, e os outros primordiais são referenciados como os criadores dos outros domínios. Vale lembrar que o Titã Hiperião e pai de Hélios tinha o poder do Sol antes dele. Inclusive em God of War Ascension, é dito que a lança de Hiperião foi forjada dentro do núcleo do Sol e possui a força para segurar o peso do cosmos.
cosmos, claramente se referindo ao universo, algo que é diretamente afirmado como correto pelo próprio Bruno Velasquez. E eu me certifiquei de procurar cada tweet por mim mesmo para deixar o avatar atual de Bruno, para não ter confusão. Então, é mais do que claro que os criadores queriam nos mostrar. Inclusive, Ariel Lawrence afirma que os primordiais são equivalentes entre si em poder. E Bruno Velasquez diz que as entidades em God of War são equivalentes entre si. Isso fica bem claro quando analisamos a luta de Cronos versus Urano, que foi descrita pelo próprio Bruno Velasquez como sendo uma batalha cósmica, semelhante à batalha vista em God of War Ascension. E Ariel Lawrence afirma que Cronos de fato venceu Urano, o criador do universo. E mesmo que usemos uma lógica estranha e disséssemos que ele só criou uma galáxia ou uma nébula, Cronos ainda assim escala do seu pai, assim como os outros primordiais. Cronos, é claro, é o criador do próprio tempo. Então somente isso já derruba muitas teorias sobre God of War. E se vocês querem uma prova ainda maior de que Cronos venceu Urano, na sua lâmina ele tem um ataque chamado A Traição de Urano. E o fato de Hades poder sobrepujar Cronos na Titanomarquia só mostra que os seres divinos de God of War estão em níveis cósmicos. E Zeus com a lâmina do Olimpo é superior a todos. E isso que nem referenciamos Nyx, uma primordial que é banida por Hélios todos os dias para sua dimensão onde a noite é eterna. Uma dimensão espelhada à nossa que possui uma lua real e igual à do mundo mortal, como é dito pela própria Ariel Lawrence. E para entrar nessa dimensão, Kratos precisou entrar em um portal. Então é algo separado do universo convencional. E também existe o reino de Morfeu, que é separado do universo, assim como o de Nyx, e tem o tempo completamente distorcido. O conto de Morfeu diz que ele é filho de Nyx e a personificação do conceito dos sonhos, e existia até antes do tempo. Morfeu reside em um mundo bizarro de noite eterna, onde sonhos e realidade se juntam e o tempo é distorcido. Esse reino possui seu próprio fluxo temporal, sem contar que é diretamente referenciado como sendo o outro lado da moeda da dimensão mortal, significando que ele é seu próprio universo. E o fato de no conto dele ser dito que ele consumiria toda a criação se pudesse e saísse de sua dimensão, já dá uma ênfase ao seu poder. E o fato de que se Kratos tivesse falhado na sua missão para resgatar Hélios, Morfeu realmente teria feito isso. Então ele é muito poderoso. E o fato de precisar unir as duas dimensões como ele estava fazendo, visto que ele botou todos os deuses em um sono profundo, mostra que de fato são dimensões separadas. Assustador. The god of the sun has been torn from the sky. This temple on which you stand is the chariot of Helios. Without their master to reign them, the fire steeds have driven the sun chariot into the earth. And without Helios, there is no one to keep Morpheus from seizing permanent power. Many of the gods have fallen to a deep slumber. Soon, all will succumb to the black grip of Morpheus. Também existe o domínio da morte de Thanatos, que existe fora do reino do Olimpo e o mundo dos mortais, e existia até mesmo antes do tempo, e predata a criação de tudo que veio antes dele, e definitivamente é uma dimensão separada do submundo, porque Kratos precisa entrar em um portal para entrar lá, enquanto o submundo faz parte da dimensão grega, por assim dizer. O mundo grego consiste no disco que contém a Terra, o universo superior e o submundo. Inclusive, no templo de Hélios é dito que os titãs eram os governantes da criação, e até antes deles só existia escuridão e nada tinha forma e vida. E a primeira vida deu forma à primeira ordem dos progenitores. Agora, falando sobre o submundo, muitos não entendem também. Já ouvi coisas como o submundo não ser infinito porque Kratos sai de lá, e outras coisas, ou a infame corda
que Kratos usou para sair. Mas vamos ver o que a Cânone e as informações oficiais nos dizem, pois não cabe a mim duvidar da veracidade das palavras de ninguém. Canonicamente, temos diversas afirmações que de fato apontam para o submundo ser um reino infinito abaixo do disco. Mas não se enganem, o submundo em si faz parte dessa dimensão total, chamada do mundo grego, e podemos ver isso bem na arte conceitual e até em gameplays em God of War 3. E essa ideia de mundo é bastante inspirada na visão do poeta Homero, que God of War parece ter pego muita inspiração. A primeira e mais famosa evidência que diz que o submundo tem uma magnitude imensurável vem de God of War 1. Significando que o submundo não é algo que pode ser medido, mas ainda existem outras fontes no templo de Hélios, como por exemplo o conto de Perséfone, que diz que o Tártaro, a região mais profunda do submundo, não tem limites. No conto de Hélios também é dito que o Tártaro é um poço sem limites. No conto de Atlas, o submundo em si é descrito como não tendo limites. E também o criador do conceito do submundo, Cecil Kim, também afirma que o submundo é infinito. E apesar do site ter sido abandonado, como eu disse, vocês ainda podem encontrar esses contos por aí, pois muitos fãs conseguiram tirar print ou pegar a imagem antes de sair do ar. E elas são de fato oficiais. E falando do submundo, o poder de Hélios é muito descreditado por fãs. Hélios em si é a personificação do Sol. E na verdade, Hélios não é um deus, mas sim um titã que se converteu para o lado olimpiano. Ele é o Sol, como diz Ariel Lawrence, e pode mudar de tamanho. E o fato de ele ser filho de Hiperião, o portador anterior do fogo primordial, e aquele que forjou uma lança capaz de segurar o próprio cosmos no núcleo do Sol, só mostra que o poder do Sol em si é muito poderoso. E também, como Ariel Lawrence diz, Hélios também tem o seu tamanho de titã. Vale lembrar que a própria equipe disse que as armas em God of War Ascension são canônicas. E até mesmo o próprio Bruno Velasquez, como eu mostrei anteriormente, disse que a afirmação é correta. Hélios ilumina não só o mundo dos mortais, como o submundo inteiro. Como é dito em God of War, o poder do Sol é tão forte que Atlas, com o seu poder, mais o poder de Hélios, ia destruir completamente o pilar do mundo. Isso tudo de acordo com posts oficiais da página de God of War no Facebook, que vou deixar linkado nos comentários para vocês mesmos olharem. E esses posts afirmam que de fato Atlas ia quebrar o pilar do mundo, uma construção que segura toda a criação, ou seja, o submundo, o universo superior e o disco da Terra. Isso é dito em 2 postagens. E como sabemos, após a destruição do pilar, Atlas ficou segurando no lugar. E novamente, o link dos posts vão estar no comentário fixado. Inclusive, Bruno Velasquez diz que nada foi retconizado, ou seja, nada foi apagado. E Poseidon ainda é o deus de todos os mares, dentro do seu próprio reino. O que faz sentido com a fala de Cory Barlog sobre isso, onde ele diz que cada reino tem seu próprio domínio sobre o seu universo, entre aspas. E também há toda a questão de geografia que separa os reinos e cada um ser real ao seu próprio reino. Então, como nada foi retconizado, como é descrito na lore de God of War, Zeus tomou o controle do universo dos titãs. Cory Barlog, em 2020, ainda disse que o universo, entre aspas, que falamos nos reinos, se refere ao universo o qual eles têm domínio, porque o verdadeiro universo, fora dos reinos, ou fora daquela geografia da Terra, nunca foi explorado. E o membro da equipe, Matt Sophos, ainda disse que os reinos não são dimensões sci-fi, como a galera diz por aí, e sim coisas mais mitológicas, exatamente como Cory diz. Assim como Poseidon, que é o rei de todos os mares, como diz Bruno, no reino grego, ele não é o rei de todos os mares no reino nórdico, pois são regiões distintas, separadas pela geografia da Terra, mas cada pedaço geográfico tem seu próprio domínio, ou como Cory diz, seu próprio universo.
E um fato interessante é que Matt Sophos diz que se alguém começasse a caminhar em um reino nórdico e fosse até o Egito, eles estariam na versão do Egito daquele reino, e não necessariamente o domínio dos egípcios. All of the Earth, or is it just that one area? Like, does a section of Midgard extend all the way to Greece? Is there a version of Asgard, which probably we weren't talking about yet, that also envelops the entire world? Basically, do the realms from Norse mythology expand beyond Norse mythology, is the question. In my mind, you can contradict, and I don't think we ever necessarily said for certain, but like Midgard is Earth. It's, all of Earth. You know, it's all of Earth or whatever. But like the people who are involved in Norse mythology, who worship those gods and whatever, are in this section of Earth, and to them, you know, Midgard is to them what to the Greeks, whatever they like, Gaia, or the Earth, or whatever was to them. You know, it's just Earth to me. I didn't think of them when I was writing anything as completely separate places. Yeah. So yeah, pretty much, yeah. But Kratos got on a boat and went north, and he found himself in this land that people happen to call Midgard. okay, so it's not like in Elfheim, if you keep walking, you can eventually get to the Egyptian version of Elfheim, which would be very trippy and cool. I guess you theoretically could, because all of our realms, I mean, we established they exist, like Freya says, they exist in the same physical space. They're essentially just kind of like, you know, dimensions on top of each other. That's why the temple, the realm temple, and the bridge can all exist. It exists in all the realms. All the towers, all those things exist in the same realm. So if you were inside the light temple in Alfheim, and you could theoretically travel right from there to Muspelheim or Niflheim or any of those places, you would be in that location. Então, tudo isso que Matt Sophos falou é só um complemento para o que Cory Barlog vem dizendo desde o início. Até mesmo o próprio Velázquez diz que tudo do mundo grego se enquadra somente ao mundo grego, assim como cada história da criação, que é sempre correta para o reino em questão. E todas as mitologias coexistem simultaneamente em um único planeta, mas são separados por domínios. É por isso que Urano não tem nada a ver com Ymir, e por aí vai. E o fato de podermos viajar de barco para outro reino não muda nada ao meu ver, pois essa parte ainda não foi explorada e não sabemos como funcionam as bordas entre os domínios, mas um não tem nada a ver com o outro. Em God of War 2018, a Pedra da Unidade, que eu erroneamente chamei de Pedra da União no vídeo passado, é usada para viajar entre panteões, mas esperamos que isso seja mais explorado a fundo nos jogos futuros. Mas aparentemente, pelo menos deuses como Kratos podem passar para os reinos de formas desconhecidas. Na novelização de God of War 2018, é dito que os lobos Skoll e Hati o levaram. E um fato engraçado é que no reino grego, até mesmo antes da HQ Fallen God, existiu uma menção ao Egito, mas nunca aos deuses egípcios até Fallen God. Quem sabe futuramente eu faça um outro vídeo sobre isso quando houver mais informações. Mas é isso, meus amigos. A cosmologia grega e as entidades de lá são extremamente poderosas e são ameaças cósmicas. E as entidades divinas, como vimos, são extremamente poderosas. Espero que isso tenha respondido algumas questões sobre God of War. Na verdade, meu primeiro vídeo sobre Kratos já meio que responde tudo isso. E sinceramente, o veredito continua o mesmo após reanalisar as evidências. Mas e vocês? Comentem abaixo as suas opiniões e o que acham sobre a cosmologia grega. Mas acho que podemos dizer que as entidades gregas são completamente absurdas. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos.
E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.